E diz assim: bendito que vem em nome do Senhor. Amém, irmãos? Pastor Roberto, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Irmãos, homem de Deus, dispensam comentários, porque ele é um dos pastores que eu admiro muito, é um mestre da palavra, escreveu já vários livros ali, estão os livros dele ali, que ele escreveu, e depois ele vai estar falando sobre os livros também. E é uma honra tê-lo aqui, pastor. Primeira vez que eu tenho a honra de trazer o senhor aqui em Cascavel. Espero outras vezes também estar voltando aqui para a gente, seminário. Quem quer fazer um seminário com o pastor Roberto aqui, irmãos? Tremendo. Nós vamos preparar um seminário para ele vir estar aqui, nos enriquecendo de conhecimento de palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? De verdade? Nós louvamos isso nessa noite, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz está no coração de quem já conhece Ele, né? Eu estou feliz, também me sinto honrado por poder estar aqui nessa noite com vocês, pastor Valmir, pastor Liliano, todos vocês, queridos, né? É uma honra para mim poder estar aqui com vocês essa noite, né? Vim com muita alegria, né? Receber, desde o dia que me chamaram, eu me senti muito feliz, muito honrado de poder vir. Saí de Balneário hoje 6 da manhã, eu cheguei aqui às 4 da tarde, 4 e pouco da tarde, e Deus é tremendo, né? Esqueci a roupa para trás, irmão, esqueci terno, gravata, camiseta, camisa, né? E cheguei, ó, já fui abençoado. Glória a Deus. Né? Eu estava em Curitiba, minha esposa falou assim: amor, você esqueceu as camisas de manga comprida. Eu falei: amém, amor, tem as gola polo aqui, não tem problema não. Mas vai estar frio lá? Eu falei: não tem problema, não sinto frio, eu me aqueço no Espírito Santo, né? Glória a Deus. Mas que bom, né? Que bênção podermos estar hoje no 6º aniversário. Balneário também está mais ou menos por aí, indo para o 6º ano também, né? E estou lá há 5 anos já. Também lá Deus tem nos abençoado naquele lugar, né? Temos feito a obra do Senhor lá também, né? Às vezes na luta, na prova, na bênção, mas estamos fazendo, irmãos, né? Capeta que sai da frente e nós vamos passando, né? Ele que é o atrevido, né? Nós só continuamos fazendo a obra de Deus. E eu creio que nessa noite Deus quer te abençoar. Você prestou atenção nos louvores que foi cantado nessa noite? Qual foi o primeiro louvor que nós cantamos? Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é poder te contemplar. Quão formoso és, né? Rei do universo. Esse louvor é o louvor da minha conversão. Esse louvor, eu trabalhava no frigorífico, e quando eu conheci Jesus, eu saía 4 horas da manhã de casa, ia para o frigorífico, atravessava pelo meio do pasto ali atrás do batalhão lá assim, para ir lá para o frigorífico, eu ia cantando esse louvor, o caminho inteiro. Então esse louvor fala muito forte no meu coração. O segundo louvor que nós cantamos foi qual? Emendou, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, né? E você vai entender a palavra dessa noite, que realmente, irmãos, só pode ter alegria quem conheceu a Jesus verdadeiramente. Quem está em Jesus, quem está vivendo debaixo da graça, né? E depois nós cantamos o quê? O favor, né? Favor de Deus. Quem está debaixo do favor de Deus? Né? Nós precisamos entrar debaixo do favor de Deus. Nós vamos falar sobre isso também hoje. E o último louvor, nós cantamos qual? Pai nosso, que estás no céu, né? Venha o teu reino. Olha o que você disse para Deus. Venha o teu reino, como é lá no céu, faça aqui também na terra, na minha vida, na tua vida. Ou seja, implante o teu reino. Quem tem reino? Quem que tem um reino? Um rei, um senhor. Tem o rei e tem os seus súditos, seus servos. Nós somos o quê? Somos servos desse rei. Mas quando nós nos chegamos na presença dele como servos,
Ele nos faz reis e sacerdotes também na terra, né? Mas somos servos. E aí você está declarando: Senhor, manifeste o teu reino, implante o teu reino, tenha todo o domínio, toda a fortaleza, como o Senhor tem lá no céu, faça aqui também na terra, na minha vida, para sempre. Amém. Ainda a gente fala, né? Que quer dizer o que amém? Assim seja. Você entendeu o que você falou para Deus? Assim seja. Senhor, eu quero pertencer ao teu reino. Assim seja. Eu sou o teu servo. Assim seja. Faça em mim a tua vontade. Assim seja. E na prática, isso é tudo verdade? Será que tudo isso é verdade na nossa vida? Tudo que nós louvamos nessa noite é tudo verdade? Será que nós vivemos o nosso louvor, a nossa adoração? Porque se nós entendermos esses louvores que nós cantamos, nós podemos ir embora. Irmãos, nós podemos ir embora se nós entendêssemos plenamente esses louvores. Poderíamos ir felizes, alegres, porque já está completa a palavra nesses louvores. Vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a palavra, irmãos, né? Ontem o apóstolo estava aqui, ele também é assim, né? Vai estudando. Eu gosto de estudar também a palavra. Abra a tua Bíblia em João 10, versículo 10. Nós vamos ler bastante textos bíblicos hoje. O pastor Valmir disse que até 2 horas da manhã eu tenho tempo. Posso ficar à vontade. João 10, 10. Você já sabe esse texto, né? Decor salteado, né? Eu estava sentado ali, e quando eu estava cantando esse louvor, o favor de Deus, sabe que até Lúcifer, quando era um anjo de luz, ele desfrutava desse favor de Deus na vida dele. E foi quando ele resolveu, irmãos, receber algo por mérito. Porque quando ele subiu, ele viu um trono vazio. E ele adorava a Deus também. E quando adorava, quando os anjos adoravam, eles dispensavam o ouro de Ofir sobre eles, sobre os anjos. Deus dispensava o ouro de Ofir. E Lúcifer percebeu que adorando, ele recebia isso. Então ele tentou fazer mais pela força do braço, por mérito, para poder receber mais. E a Bíblia diz assim, que nele achou-se iniquidade. Foi quando ele caiu. E ele passou a cobiçar o trono de Cristo. É muito fácil nós sairmos dessa posição. É muito fácil nós perdermos aquilo que Deus quer nos dar. Em João 10, 10, diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Troca o ladrão pelo diabo, para você entender melhor. O diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a posição dele. Ele não tem outra posição na minha e na tua vida. A posição dele é roubar, matar e destruir. Roubar o que, irmãos? Tudo que você puder pensar. Roubar esse reino, roubar a tua paz, roubar a tua família, roubar a tua provisão, roubar a tua alegria, né? Matar e destruir todos os seus sonhos, todos os teus projetos. Mas a Bíblia vai dizer assim que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E nós adoramos essa noite. Que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E por isso que eu te perguntei se isso é uma verdade. Porque, irmãos, nós pregamos um evangelho que dizemos ser da graça. Um evangelho que acreditamos como um favor imerecido. Mas a maioria das vezes nós vivemos, parece que debaixo de uma lei. Nós pregamos que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, mas vivemos carregados
de maldição, de enfermidades, de problemas, de derrotas, de adversidades. E a Bíblia diz que ele levou na cruz, é uma verdade. Ele levou tudo isso. Em Romanos, a Bíblia vai dizer assim que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas por que nós vivemos debaixo de condenação na nossa mente? Por que nós vivemos angustiados? Por que a nossa mente é bombardeada por setas de condenação? E quando isso acontece em nós nos frustramos. Quando tentamos fazer alguma coisa e erramos, não conseguimos, logo somos bombardeados na nossa mente. Quando a Bíblia diz assim que não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Na verdade, nós estamos experimentando um novo tempo em Deus. E precisamos entender esse tempo. Um tempo que eu creio que seja, talvez, os últimos dias da igreja, dos vencedores na face da terra, na verdade. E Deus quer nos ensinar algo sobre a sua graça, algo sobre o seu favor. Deus quer tirar o fardo pesado, que muitas vezes carregamos nos nossos ombros. Um fardo que nos incomoda. E esse fardo muitas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros. E muitos querem desistir no meio do caminho porque não conseguiram entender a totalidade da graça. A totalidade do favor. Para quem é a graça, irmãos? Para quem é Cristo? Por que Cristo veio? Jesus disse assim: olha, eu vim senão para os doentes, para os enfermos, para os necessitados. O favor de Deus, a graça, é para quem precisa. E eu te pergunto, você precisa desse favor? Você precisa dessa graça na tua vida? Você precisa entender ela na sua totalidade. Precisamos entender ela de maneira completa. Irmãos, parece que a maioria das vezes, ou a maioria dos cristãos, tem se contentado com as migalhas que caem da mesa. Lembra daquela mulher cirofenícia que foi atrás de Jesus, clamando por um milagre na vida da filha? E chega uma hora que ela se contenta dizendo assim: Senhor, até as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem, ou seja, me deixa ficar com as migalhas. Na verdade, ela se humilhou ali, mas Deus não quer que você fique com as migalhas. Ele não quer que eu e você venhamos experimentar apenas as migalhas da graça. Porque, irmãos, a última carta enviada nas igrejas da Ásia, ela representa a igreja dos dias de hoje. E lá diz assim: quem deras, ela, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Alguém que se coloca nessa condição é alguém que não precisa da graça. Por quê? Porque ele já acha que tem. Ele já acha que tem o suficiente para viver em todas as áreas da vida. Então ele está dizendo assim, Jesus está dizendo que a igreja dos dias de hoje está dizendo assim: ó, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um miserável desgraçado. O que é uma pessoa desgraçada? Uma pessoa que não tem graça. Pobre, cego e nu. E ele vai dizer assim, ele vai falar uma parte muito forte, que ele diz assim: quem deras foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. E por muito tempo eu tentei entender essa palavra, e pregamos muitas vezes essa palavra talvez totalmente fora do sentido dela. Por quê? Tente imaginar que a maioria das vezes que ouvimos essa mensagem, quando alguém prega, nós entendemos, a pessoa tem o entendimento de que uma pessoa quente é uma pessoa fervorosa no espírito. Uma pessoa fria é uma pessoa totalmente longe, distante da presença de Deus. E uma pessoa morna
Nós sempre ouvimos que é uma pessoa que está com o pé na igreja e com o pé no mundo. Mas não tem sentido. Porque Jesus falar quem deras fores frio, será que ele deseja, ele pensou que para ele é melhor? Ele pensa que é melhor alguém que está lá no mundo, totalmente fora, do que alguém que está com o pé na igreja e o pé no mundo? É isso? Não pode ser. Na verdade, essa palavra, ela se encaixa em lei e graça. Quente é quem está vivendo a graça, a vida no Espírito. Frio é quem está vivendo a lei. Então ele falou assim, ó, quem deras fora frio. Ou seja, se você quiser viver pela lei, pode viver, só que você precisa viver toda a lei. Mas ele diz assim, olha, misturar as duas coisas não dá certo. Aí eu estou a ponto de vomitar. Por quê? Você vai entender que faz sentido. Você vai conseguir entender que isso faz muito sentido. Nós temos essa palavra, e ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando alguém faz um testamento, e lá na frente, antes dele morrer, ele resolve escrever outro testamento, como é que fica o Antigo Testamento? Anulado, sem força. O que vale? O Novo Testamento. Então nós recebemos uma palavra. Pastor, então o Antigo Testamento não serve para nada? Serve, irmãos. Por que Deus nos deu a lei? O primeiro propósito da lei é revelar a nossa transgressão. E Deus precisava revelar a nossa transgressão. Sem lei nós não entenderíamos o quão fracassado nós somos, o quão terríveis nós somos, nós não entenderíamos o mal que existe dentro de nós, na nossa carne. Paulo falou assim, olha, na nossa carne não habita bem algum. Só que eles só puderam entender isso quando eles receberam uma lei. Porque quando eles estavam dentro do Egito, eles não tinham essa lei. Quando Deus arrancou eles do Egito, e eles começaram a caminhar até o deserto do Sinai, eles não tinham a lei. No entanto, irmãos, que se você olhar da saída do Egito até o Sinai, eles murmuravam, eles reclamaram. Quando eles se depararam com o mar na frente, eles murmuraram. Moisés disse assim, Moisés, por que você não deixou a gente ficar lá no Egito? A gente morreria lá, pelo menos lá a gente tinha pão para comer, a gente trabalhava duro, mas tinha alguma coisa, e você trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. E olha que interessante, Deus não fez nada com eles. Você não vai encontrar Deus matando nenhum que murmurava, que reclamava, que blasfemava. Deus não matou nenhum até o Sinai, até receber a lei. Por quê? Porque eles não tinham lei para revelar que eles eram transgressores. Então a lei é necessária para revelar quem somos, para revelar as nossas transgressões. E a Bíblia vai dizer assim que a lei, ela serviu de tutor até Cristo. Então até Cristo ela revelou, ela nos ensinou quem nós éramos, mostrou o nosso pecado, só que a lei também ela acaba revelando, irmãos, ela acaba aguçando na nossa carne o desejo do pecado. A Bíblia diz assim que a força do pecado é a lei. A lei é mal? A lei não é mal, mas ela aguça. Você já viu aquelas pegadinhas que você está passando na rua assim, tem uma caixa grande, um buraco assim, e escrito assim, ó, não olhe para dentro. Essa frase é o quê? É o convite para você olhar para dentro. Aí a pessoa olha e ganha tortada na cara, né? Geralmente é assim, essas pegadinhas. E a mesma coisa, uma vez eu ouvi uma freira dizer para os alunos assim, não leia o livro de Cantares, porque ele é um livro sensual.
Os alunos não tinham pensado em nada daquilo. Eles não imaginavam nada daquilo. E eles fizeram o quê? Foram ler. Porque esse é o efeito da lei. A lei, ela aguça a carne do homem, só para revelar o que está dentro dele. A maldade da sua carne. A transgressão da sua carne. Nós não fomos chamados para viver pela lei. Aliás, quem pediu a lei foi o homem. Quando Deus arranca eles de dentro do Egito, e eles estão ali agora para deles. Infelizmente, irmãos, nós não somos diferentes. Por quê? Desde quando nós chegamos na igreja, ou desde quando nós nascemos debaixo de lei. Recebemos lei dentro de casa, recebemos lei na escola, recebemos lei no trânsito. Lei, lei, lei. E passamos a pensar e acreditar que tudo depende daquilo que nós vamos fazer, da força do nosso braço. Nós aprendemos que nós só podemos alcançar algo na vida por méritos, por fazermos alguma coisa. Então eles pensaram assim: bom, já saímos do Egito, pode falar para Deus, Moisés, pode falar, o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Por quê? Porque eles queriam viver a bênção de Deus. Eles queriam aproveitar do melhor de Deus, que Deus disse que arrancaria eles do Egito e levaria eles a uma terra que manava leite e mel. E eles pensaram que quanto mais força do braço, quanto mais mérito viesse da parte deles, mais eles teriam de Deus. E é interessante, irmãos, que Deus não queria dar essa lei. Foi eles quem pediram. Porque Deus já havia falado para Moisés antes, que se eles andassem debaixo dos estatutos de Deus, que não eram esses, eles seriam abençoados, seriam propriedade peculiar do Senhor, e Deus só havia dado uma ordenança a eles. Era ficar debaixo de uma posição. E se eles ficassem debaixo dessa posição, eles seriam abençoados plenamente por Deus. Quando eles foram sair do Egito, Deus disse assim: Moisés, mande cada família matar um cordeiro, e passar o sangue nos umbrais das portas, e o meu anjo vai passar pela meia-noite, e na casa em que tiver sangue, eu vou passar por cima, e eu não vou matar ninguém ali. Pensa comigo. Deus não disse para eles que passaria com o anjo dele na casa em que todo mundo, na família que tivesse assim, certinha, sem pecado. Deus não disse isso: olha, Moisés, olha, na casa que tivesse sem pecado eu vou passar. Deus não falou também que na casa que tivesse um pecador ele mataria. Deus falou que na casa em que tivesse sangue, ele passaria. E ele não faria nada ali, por quê? Porque se Deus vê o sangue, ele vê que já morreu alguém ali. Aquela casa já foi justificada. A posição que Deus havia chamado eles para viver, irmãos, era realmente a posição do favor de Deus. Se eles permanecessem debaixo do princípio do sangue, toda vez que Deus olhasse para ele, a Bíblia diz assim que Jesus já é o cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Toda vez que Deus vai olhar para nós, ele vai ver que já foi derramado sangue por nós. A Bíblia diz assim que não foi por coisas corruptíveis que fomos comprados na nossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue do cordeiro. Foi pelo sangue de Jesus. O favor de Deus está no sangue. O princípio é o sangue que o pastor pregou já esses dias para vocês. Ele estava falando para mim. Está aproveitando o gancho dele aqui. Deus quer tirar esse fardo pesado das nossas vidas. Quantas pessoas que já pensaram em desistir?
Se eu mandar levantar a mão aqui, irmãos, nós levantamos todo mundo a mão, nós vamos levantar as mãos. Porque todos nós já tivemos dias difíceis. Dias de querermos parar. No mínimo teve algum dia que você não quis ir para a igreja. Pastor, mas até pastor tem dia que ele não quer ir para a igreja, irmãos, tem dia que pastor não quer ir para a igreja. Ele vai porque tem que ir, né? Mas é muito possível que a Bíblia fala que podemos passar um dia mal. Podemos viver um dia mal. Mas no mínimo isso. Teve dias que nós não queríamos, não quisemos, não desejamos ir na igreja. E nós cantamos tudo isso nessa noite. Por isso que eu te perguntei, será que isso é uma verdade para nós? Né? Tem um versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem dia que se falar isso para você, você perigoso você xingar. Que tem dia que você não quer, tem dia que você não está alegre. E isso está nos falando, irmãos, que nós estamos com um fardo pesado nos nossos ombros. Isso só está revelando que nós não estamos desfrutando dessa vida abundante que Jesus prometeu. Nós estamos vivendo na mornidão. Não estamos nem vivendo frio, nem estamos vivendo quente. Às vezes estamos misturando as coisas. E essa mistura não dá certo. Não tem jeito, não combina, porque um anula o outro. E olha que interessante, vai lá para Romanos capítulo 7. Romanos 7. Olha que nó que pode dar na tua cabeça nesse versículo 1 aqui, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? E agora? E agora, irmãos? Jesus não quer nos libertar da lei e nos colocar na graça? Mas a Bíblia está dizendo que o homem, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele viver. E Paulo vai dar um exemplo, ele vai falar de um exemplo. Ele vai falar Paulo vai usar aqui 2 maridos e uma mulher. Então ele vai falar que um marido é a lei, que o outro marido é Cristo, a graça, e essa mulher somos nós como igreja. Então ele vai falar ele vai dizer assim, que enquanto o homem está vivo, a lei tem domínio sobre ele. Ou seja, vamos dizer que uma mulher casa com esse homem que se chama lei, e será que ela consegue suportar a lei que ela casou? Algum homem conseguiu viver a lei até hoje, irmãos? A não ser Cristo? Nenhum. Quando Jesus fala assim, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, ele estava falando do peso da lei. Então essa mulher casou com a lei. Só que a lei exigia tanto dela, que dizia assim para ela assim, olha, a lei da minha casa é a seguinte, você tem que fazer isso. Na cozinha você vai ter que fazer isso. No quarto isso. Na sala assim, assado. Como esse marido se chama lei, uma hora ela não vai aguentar. Porque a lei só dá ordem. A lei só manda. A lei só sentencia. Ela só dá a sentença. E essa mulher que casou com a lei percebe que existe agora outro homem ali, que é Cristo, que é a graça. E ela pensa assim, eu não quero mais viver com a lei. Eu quero me casar com Cristo. É o que Paulo está dizendo aí na sequência.
Só que aí está dizendo que enquanto o marido dela lei viver, ela está presa a esse marido. Ela não pode casar com Cristo. Como é que resolve isso, irmãos? Mata o marido. Mas, olha que interessante. A Bíblia diz que a lei é eterna. O marido não morre. A lei é eterna. A lei não morre. Como é que nós vamos viver essa vida abundante agora, irmãos? Como é que essa mulher vai resolver o problema dela? Por isso que Jesus falou que não pode ser morno, porque se for morno é alguém que está casado com a lei e alguém que está casado com a graça. Alguém que quer a lei e alguém que quer Cristo. Mas a Bíblia diz assim que a lei tem poder sobre o homem enquanto ele viver. E essa mulher agora não quer mais a lei, porque a lei só dá ordem. E ela olhou para Cristo. E ela viu Cristo diferente. Por quê? Na verdade, irmãos, Cristo vai cobrar muito mais. A exigência de Cristo é maior. Por que é maior, irmãos? Eu te provo que é maior. A lei dizia assim, olho por olho, dente por dente, ou seja, se alguém matar quem você ama, você pode matar ele também, resolver o problema. Se alguém bater em você, você pode bater nele, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus falou assim, se alguém bater na tua direita, oferece também a esquerda. Quem exige mais? A lei ou a graça? A graça exige mais. Mas por que essa mulher se apaixonou agora por esse Cristo, por essa graça? Sabe por quê? Enquanto a lei só manda, só ordena, Cristo vai fazer junto com você. E às vezes ele ocupa o teu lugar, você não precisa nem fazer, muitas vezes. Porque a lei dizia que você tinha que morrer. Cristo diz assim, eu vou morrer no teu lugar. Por isso que ela se apaixona por Cristo. Mas não resolvemos o problema ainda. Nós não conseguimos resolver aqui o problema ainda. Por quê? Porque ela quer casar com Cristo. Ela quer agora experimentar a graça, mas a única maneira era matar o marido da lei. Mas a lei é eterna, não morre. Né? Essa lei, irmãos, pratica exercícios físicos regularmente, come de maneira adequada, não come porcaria, não tem um mumu. Como é que mata essa tal de lei? Olha onde está o favor de Deus. Aonde está a bênção de Deus. Romanos 6 e Romanos 7, ele vai falar de uma morte. Em que Deus olhou para nós, irmãos, e viu que não tínhamos como termos alegria, termos paz, vivermos bem, desfrutarmos do melhor dele, se alguém não morresse. Então a Bíblia vai dizer assim, que quando Cristo morre, nós também somos sepultados com Cristo pelo batismo. Ou seja, se nós morrermos, nós não estamos mais casados com a lei, mas a Bíblia diz assim que agora também nós ressuscitamos com Cristo, e agora nós podemos nos casar com Ele. E aí nós estamos livres para Ele. Por isso que nós temos que ser quente ou frio. Morno não tem jeito. Não tem como, irmãos, porque senão nós vamos viver um relacionamento a três. E não podemos viver um relacionamento a três. Então Deus vai resolver o nosso problema. Por isso que o diabo, irmãos, ele é tão astuto, que quando nós aceitamos a Jesus, porque primeiro que ele não consegue proibir, porque é Jesus que vem até nós.
Não fomos nós quem fomos até Ele que vem até nós, ou seja, Jesus se apaixonou por você, Ele olhou por você, você estava morto espiritualmente, Ele desceu lá na sepultura da morte e te deu vida. Olha que interessante, você estava morto, Ele te deu vida. E agora Ele também se apaixonou por você e Ele quer casar com você, então Ele também te mata, você morre de novo. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua alma, perdê-la, e quem perder a sua alma por amor a mim, achá-la. Então agora nós também vamos morrer, porque Jesus entrou na nossa vida. Isso o diabo não consegue, ele não tem como impedir alguém de ser salvo, alguém de ser alcançado, porque a salvação nós já entendemos que não depende de nós, é um favor imerecido mesmo, isso nós já entendemos, isso está claro. Mas Deus quer que você entenda que tudo depende do favor dele também na tua história. Então, quando ele entra na tua vida, nós falamos assim, irmãos, o próximo passo agora é o quê? Batismo nas águas. Por quê? Porque no batismo nas águas nós evidenciamos que nós estamos morrendo, irmãos. E não morrendo apenas para o pecado, mas estamos morrendo também para a lei. Então, na mesma atitude, nós morremos para o pecado, para a força do pecado, para o poder do pecado. O pecado não tem mais o poder de condenação eterna, ele perdeu o poder de condenação, por quê? Porque antes o pecado, vindo de Adão em nós, dizia que nós estávamos condenados. Mas quando nós morremos, declaramos a nossa morte com Cristo também, ou seja, o pecado já não pode mais, porque nós morremos. Mas agora ressuscitamos também em Cristo. E ressuscitados com Cristo, a lei não tem mais poder, o pecado e a morte não tem mais poder de condenação eterna também nas nossas vidas. Então nós nos declaramos profeticamente que nós estamos livres para nos casar com Cristo e vivermos pela sua graça, pelo seu favor. E aí o diabo vai falar o quê? Você aceitou Jesus? E aí alguém vai dizer assim, irmãos, vai ter um batismo. O diabo vai dizer o que para você? Você não está preparado. Porque o diabo quer te prender em duas coisas. Ele quer continuar prendendo você no pecado, e ele quer continuar prender você na lei. Porque a lei, irmãos, embora a lei seja de Deus, a lei vem de Deus, ela nos condena. Ela traz um fardo pesado sobre os nossos ombros. E nós nunca vamos achar que estamos preparados. Mas na verdade, Cristo já efetuou a obra na minha e na tua vida. Porque, irmãos, se você ler Efésios, a Bíblia vai dizer assim que Deus nos deu para Cristo como um presente. Nós somos como um presente do Pai para o Filho. Olha, tenta imaginar, o Pai olhou para você e viu o Filho e disse assim, você é o meu presente que eu vou dar para o meu filho. E vai dizer, filho, olha o lindo presente que eu tenho para você. Você tem dúvida disso? Que você é um presente do pai para o filho? Pastor, como é que Deus vai me dar como um presente para o filho dele? Eu que sou um pecador, eu que já fiz isso, aquilo e aquilo outro. Irmãos, Deus já nos vê lá na frente. Deus já vê em nós a obra completa. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para terminar, irmãos. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Pastor, será? Irmãos, Jesus só tem mais 1000 anos depois do milênio para te moldar. Só 1000 anos. Por que você acha que Jesus vai reinar 1000 anos na terra? Para completar a boa obra de salvação que ele começou na tua vida. Tem uns, irmãos, que é muito mais fácil ser moldados. Tem uns que, lá em Romanos, capítulo 8, diz assim que ele nos predestinou
para sermos conforme a imagem de seu Filho. A palavra conformar significa tomar forma. Ou seja, quando você faz um pudim, tem a forma do pudim. Você joga a massa ali dentro, coloca lá no fogão, daqui uns 30, 40 minutos você tira. Está lá o pudim, qual é a forma do pudim? Da forma. É a forma da forma. Agora, tem pessoas que é assim, que é muito mais fácil ser moldadas por ele. Não precisa do milênio inteiro para moldar. Pode ser moldado aqui e reinar com Cristo, ser um vencedor. Mas tem uns, a grande maioria, irmãos, que é que nem chapa de aço para dar forma. Tem que bater. Tem que pôr um peso em cima. Tem que esquentar, né? No maçarico de Jeová. E aí você às vezes está assim, Senhor, eu não aguento. É fácil, irmão, só depende de que material que você quer ser. Se você quer ser uma massa de pudim, é muito mais rápido para ele te moldar. Porque a massa de pudim você faz nela o que você quer. Mas se você é como uma chapa de aço, irmãos, Jeová vai ter que sentar a mão em você. Vai ter que pesar para moldar você. Então ele tem 1000 anos, irmãos, justamente para isso, para nos moldar. Por quê? Porque da mesma forma que o Pai nos deu como um presente para o Filho, no final do milênio, a Bíblia diz assim que Jesus vai entregar para o Pai uma igreja gloriosa, sem mancha, sem pecado nenhum. Então ele tem 1000 anos para te deixar sem mancha, sem pecado, te deixar conforme ele, a imagem e a semelhança dele. Você pode adiantar o processo, ou você pode demorar mais. Por isso que nós não podemos, irmãos, por isso que nós precisamos entender plenamente a graça. Como funciona a graça? O que é a graça? E desfrutarmos da plenitude da graça. O amor de Deus foi tão grande na minha e na tua vida, que Ele entendeu que você não ia conseguir ficar casado com essa lei, porque nenhum homem conseguiu viver ela. E é tão interessante, irmãos, que olha como é que o Antigo Testamento, a Bíblia diz assim que são sombras das coisas futuras. As sombras do Antigo Testamento apontam para a graça, a lei vai apontar para a graça. As coisas relatadas no Antigo Testamento vão apontar para Cristo, mas são apenas sombras. E muitas vezes nós somos ensinados, aprendemos por muitos anos a viver pela sombra. Agora, você quer ver como é que não tem graça viver pela sombra? Por exemplo, minha esposa está lá em Balneário Camboriú. Se eu pegar aqui o meu celular, tem uma foto dela. Essa foto é a sombra. Se eu der um beijo na foto no celular, é a mesma coisa de eu ir lá dar um beijo nela lá? E por que às vezes a gente fica querendo viver pela sombra? A lei são apenas sombras. Pode até imaginar e tentar se enganar, dizer assim, nossa, eu estou beijando aqui minha esposa aqui, nossa, que maravilha. Não está nada, você está beijando um celular, tem um monte de dedo em cima que você colocou. Né? O melhor é você viver a realidade, aquilo que é pleno. Olha que interessante, em João vai dizer assim que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Cristo, veio em Cristo. Ou seja, é como se eu mandar um presente lá para minha esposa, então a lei foi dada, eu mandei. E a graça é como se eu fosse lá levar o presente para ela. A lei, na verdade, ela vai revelar a santidade de Deus. Mas a lei revela através da letra. Mas Cristo é a verdadeira essência dessa santidade.
Ele mostra plenamente como é o Pai. E o que nós podemos viver. E Paulo vai dizer assim, abre a tua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios. Segunda Coríntios. Capítulo 3. Versículo 5 a seguir. Diz assim, queridos: não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Olha que interessante, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A lei veio pela letra, e a lei só sentencia, a lei só nos condena, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha lá, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, irmãos, não é difícil a gente entender isso. Olha o que a Bíblia está dizendo, se o ministério da morte, diga, ministério da morte, para você gravar, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, diga comigo, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedra? Os 10 mandamentos. Os únicos mandamentos que foram gravados em pedras foram os 10 mandamentos. Israel recebeu 613 leis, mas a Bíblia está dizendo assim, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, os 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Ou seja, essa lei tinha uma glória, mas era uma glória passageira. Era uma glória passageira. Olha o que ele vai dizer lá, continua. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, a glória da lei é uma glória passageira, mas a glória da graça, a glória do Espírito, é uma glória muito maior. Você pode falar, é fácil, olha como é que nós respondemos uma pergunta, pastor, mas tem muitas igrejas que vivem debaixo da lei. Irmãos, a Bíblia diz assim que quem vive debaixo da lei tem também uma glória, mas uma glória que é passageira, é uma sombra. Mas a Bíblia diz assim que se nós quisermos viver a glória da graça, a glória do Espírito, vivermos pelo Espírito, vivermos pela graça, a sua glória é o quê? Muito maior. Você quer viver debaixo de uma glória passageira? Ou de uma graça maior? Somos nós quem decidimos. Debaixo de qual mandamento você quer ficar, de qual estatuto você quer ficar. Olha lá, continuando. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, olha lá, o ministério da condenação tinha glória, a lei tinha glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Continua.
Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Enquanto a lei é transitória e passageira, a graça permanece para sempre, na minha e na tua vida. O que é graça? Favor e merecido. Se você quiser ficar debaixo do favor de Deus, você precisa ser alguém que vai declarar: Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. Eu dependo do Senhor todos os dias. Eu preciso da tua misericórdia todos os dias da minha vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós ficamos procurando méritos para receber algo. Porque a vida inteira, como nós vivemos debaixo de lei, nós sempre vamos achar que temos que ficar fazendo. Ah, pastor, eu não preciso fazer nada. Você vai fazer muito mais, mas entendendo o verdadeiro princípio da palavra. Entendendo plenamente a graça, irmãos. Graça não é liberdade para pecarmos. Graça não é liberdade para ficarmos com os braços cruzados. Mas o que existe nessa graça então, pastor? Queridos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer assim, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha como é que nós invertemos os valores, pastor. Nós achamos, irmãos, que para manifestar a glória de Deus, nós precisamos ser perfeitos. Nós precisamos já estarmos completamente transformados. Mas a Bíblia está dizendo o contrário ali. Ele vai dizer assim, ó: à medida que você reflete, como num espelho, essa glória, à medida que você vai me servindo, à medida que você é servo, à medida que você é um instrumento de Deus, você vai estar sendo transformado de glória em glória. Sabe por que muitos não são transformados, irmãos? Porque não querem refletir a glória do Senhor. Estão com braços cruzados. Você precisa entender, queridos. Olha o que Paulo disse. Ele vai dizer assim: olha, segundo a graça que me foi dada, segundo a graça que me foi dada, segundo o favor que eu recebi, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Eu fiz muito mais. Mas ele vai dizer assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele entendeu, irmãos, que ele não tinha que servir a Deus com base no mérito, ou esperando receber algo em troca. Ele entendeu que ele estava sendo constrangido pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por ele. Ele vai dizer assim: o amor de Cristo me constrange. Então ele entendeu que ele servia, ele fazia a obra de Deus, não pela força do seu braço, não esperando algo em troca, não esperando ganhar tapinha nas costas, mas porque ele era constrangido a cada dia, por tudo que o favor de Deus era na vida dele, por tudo que Cristo havia feito por ele. Isso é graça, queridos. A lei diz que eu tenho que fazer alguma coisa para receber algo de Deus. A lei sempre vai dizer que eu preciso fazer para receber a bênção de Deus. Mas o dia que eu não fazer, a lei vai falar o que também? Se você não fazer, se você não cumprir, se você não obedecer, todas as maldições virão e te alcançarão. Mas a graça vai dizer: venha até mim, dependa de mim,
Viva por mim. É tão tremendo, queridos, isso. Que, como o Antigo Testamento era a sombra, Moisés, ele teve 2 momentos de 40 dias com Deus. E é um tipo de Cristo. Porque Cristo também teve 2 momentos de 40 dias. Ele também teve 2 momentos. Só que olha como é que funcionavam as coisas. A Bíblia vai dizer que quando Moisés vai para o monte a primeira vez, e ele recebe as tábuas da lei, porque o povo tinha falado assim, olha, vai lá e pode, o que ele mandar fazer a gente vai fazer. Quando ele voltou, irmãos, o povo estava na maior orgia, adorando o bezerro de ouro. Imagine como é que estava, irmãos, estavam nus. E Moisés, na mesma hora, ele pega as tábuas da lei e ele quebra. Por quê? Porque os primeiros 40 dias de Moisés com Deus, quando ele volta, ele vai trazer morte, ele traz condenação. Então ele não pode dar a lei para eles, porque eles falaram assim, olha, o que Deus falar nós vamos fazer. E a lei dizia que se o homem pecar, tem que morrer. Mas Jesus, quando vai os primeiros 40 dias, ele vai ser tentado. Mas quando ele volta, ele não volta com a lei. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre ele e enche. Então ele volta com vida, ele volta com poder, ele volta com transformação, ele volta para manifestar milagre na vida das pessoas. Quando Moisés quebra as tábuas da lei, ele volta para Deus. E ele vai ficar mais 40 dias. E Deus vai dar novamente agora para ele, novamente as leis, só que Deus vai dizer o que é para ele? Moisés, quando você chegar lá, você coloca as tábuas dentro da arca da aliança. Por quê, irmãos? Como o Antigo Testamento é sombra, a arca da aliança tipifica Cristo. Então ele está dizendo, Moisés, coloca as tábuas da lei dentro de Cristo. Quem pode viver a lei, irmãos? Aquele cuja lei foi colocada dentro do coração. Moisés profeticamente está colocando a lei dentro de Cristo. Então somente Cristo consegue viver toda a lei. Mas quando vem para nós, Deus não nos dá a lei, mas Deus nos dá Cristo. E ele diz assim, eu vou morar dentro de vocês. Então nós não vivemos a lei, nós vivemos Cristo. E Cristo é vida, não morte. Quando Cristo vai a segunda vez, os outros segundo 40 dias de Jesus, foi o tempo em que ele ficou com os discípulos após a ressurreição. Irmãos, enquanto a lei dizia que o leproso tinha que ficar afastado de Deus, que o pecador não podia entrar na congregação dos santos, na graça, todo aquele que se aproximava de Jesus recebia vida. O leproso era curado, o defunto era ressuscitado. Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Graça ou lei? Debaixo de qual aliança você quer viver? Paulo entendeu, irmãos, que a partir do dia em que ele se encontrou com Cristo, ele disse assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivia na carne, vivo agora na fé, no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Paulo entendeu o que nós ainda não entendemos. Sabe por que às vezes sentimos um fardo pesado? Sabe por que muitas vezes nós cansamos? Sabe por que muitas vezes queremos desistir? Porque continuamos vivendo para nós.
E viver para nós era o símbolo da lei, viver para si mesmo era o símbolo da lei, que você tinha que fazer para receber. Então Paulo falou assim, olha, não vivo mais eu. Ou seja, eu morri para mim. E Jesus disse assim, olha, sabe por que Jesus conseguiu cumprir o plano do Pai na vida dele? Você acha que era fácil, irmãos? Deus olhar para o filho e falar assim, filho, você quer viver a minha vontade? E o filho vai dizer assim, pai, eu quero viver a tua vontade. Então eu vou te dar o Valmir. E a minha vontade é que o Valmir não se perca. E Jesus pensou assim, Valmir, só tem uma maneira de eu não te perder. Vou morrer por você. Jesus olhou para você, meu irmão. O pai falou assim para o filho, olha, eu estou te entregando ele. E a minha vontade é que você não perca ele. E Jesus falou assim, só tem uma maneira de eu não te perder. Eu vou morrer por você. Jesus falou assim, olha, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum. Mas para isso eu preciso morrer por vocês. Mas a Bíblia diz que Jesus teve alegria em não viver para Ele, e viver para o Pai. Só que Jesus disse assim, olha, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim todo aquele que de mim se alimenta, tem que viver por mim. Foi o que Paulo entendeu e nós não entendemos. E o próprio Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer assim, olha, se Cristo morreu por todos, logo todos aqueles pelos quais Cristo morreu, não viverá mais para si, mas viverá para Cristo. Irmãos, você só precisa entender que se você quer viver essa vida abundante, de João 10:10, essa vida abundante, esse favor de Deus é uma posição. É uma posição que você se encontra, que você se coloca. Se você quer viver essa vida abundante, você precisa estar debaixo dessa posição. Porque o favor é uma posição. Paulo entrou, ele se sujeitou a entrar debaixo desse favor, dizendo, não vivo mais para mim. Se eu quiser viver o melhor de Deus, ele vai dizer em Filipenses assim, olha, de tudo que eu fiz, de tudo que eu conheci, eu considero como escória, conquanto que eu seja achado em Cristo. O melhor lugar de nós estarmos, irmãos, é em Cristo. É nele, é no favor, é na graça. Mas para isso eu preciso entrar debaixo dessa posição, e a única maneira de eu viver essa posição, a única maneira de eu conseguir viver essa vida abundante que Ele prometeu, é não vivendo mais para mim. Pastor, como é que eu faço isso? Agora eu tenho que parar com tudo e fazer a obra de Deus, irmãos. Você não precisa parar com nada. Como assim? Você vai viver teu casamento como se fosse para Cristo. Você vai viver o teu trabalho como se fosse para Cristo. Você vai servir a Deus no ministério como se fosse para Cristo. Você vai servir um ao outro como se fosse para Cristo. Como é que faz isso, pastor? Simples, irmãos. Só pergunta para ele: Jesus, o que o senhor faria no meu lugar? Ih, pastor. Irmãos, olha como é que era a maldição. Quando Caim matou Abel, ele falou que seria 7 vezes amaldiçoado. Deus falou que quem tocasse dele, ele seria amaldiçoado 7 vezes.
porque eles andariam errante. Aí Lameque vai dizer assim para as mulheres dele: eu feri um homem, e por ferir esse homem eu sou amaldiçoado 70 vezes 7. Irmão, ao nível da maldição, ele elevou de 7 para 490 vezes. Aí Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, eu tenho que perdoar o meu irmão 7 vezes se ele fizer a mesma coisa comigo? Ele pensava que 7 vezes, irmãos, a mesma coisa era um grande favor, né? Perdoar a pessoa que faz a mesma coisa com você 7 vezes, ele pensou que era um grande favor, né? Estava fazendo alguma coisa. Jesus pensou: se a maldição acompanhava, irmão, se a maldição atingiu 490 vezes, a graça e o perdão, então tem que ser também 490. Pedro, você precisa perdoar 70 vezes 7 o teu irmão. Queridos, você vai dizer: pastor, não dá. Você quer viver debaixo do favor de Deus? Quer viver uma vida abundante? É possível. Por que nós achamos que é impossível, irmãos? Por que nós achamos que é impossível? Vem cá, pastor Valmir, pastor Guilherme, vem cá. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Valmir casou com a Eliana. Só que chegou um momento da vida deles que guerra. E aí ele fala assim: não, você precisa mudar. Aí ela fala para ele assim: eu mudo, mas você precisa mudar primeiro. Não, mas você fez isso. Mas você também fez isso para mim. Irmãos, e essa é a história de todo mundo, né? É a mesma história. A história é a mesma. E nós entramos em guerras. E nós achamos assim: não, eu vou me dizer assim: não, eu não vou te perdoar daquilo que você fez. Ela fala assim: eu que não te perdoo daquilo que você fez. Mas Jesus entra na vida dos dois. E aí, de repente, eu estou lá conversando com o Valmir. Valmir, você precisa perdoar. Ah, pastor, ó, eu já entreguei minha vida para Jesus, né? Eu até perdoo, só que ela no canto dela e eu no meu canto. Se ele sentar na direita, eu sento na esquerda. Se ele for para uma igreja, eu vou para outra. Porque geralmente é isso que acontece também, né? Aí ficamos como pedra rolando de uma igreja para outra, né? Achando que Deus está, ó, Ele quer te dar um soco na orelha, né? Aí eles ouvem assim que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E eles dizem assim: pastor, o senhor está pregando que Jesus veio para me dar vida em abundância, mas eu não estou vendo essa vida abundante. Eu não estou vendo. Já estou aqui há 10 anos, pastor, mas onde está essa vida abundante? A vida abundante exige estar debaixo de uma posição. Essa vida abundante está no favor de Deus. E favor é algo que nós não merecemos. Mas a única maneira de viver esse favor é vivendo o quê? É o Valmir pensar como Paulo. É eu e você pensar como Paulo. Não vivo mais eu. Porque enquanto estamos em guerras, quem está falando mais alto? A carne, o espírito, a alma. A carne e a alma, irmãos. A carne está aproveitando da tua alma que está a 1000 por hora. Por isso que Paulo falou assim, ó: não vivo mais para minha alma. Vou viver a partir de hoje pelo Espírito. É uma decisão. Quando o Valmir pensar, pela minha alma eu não perdoo. Aí ele anda pensar: não, eu fui ferido, isso é alma, né? Mente, vontade e emoção, né? Enquanto ela pensar com a alma, vai doer nela. Quando Jesus pensou, irmãos, com a alma, ele disse o quê?
Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o importante é que a minha alma nunca seja satisfeita. O mais importante é que seja feita a tua vontade, e a tua vontade está no meu espírito. Quando Valmir e a Eliane pensar assim, quando eu e você pensar assim, na minha alma só dói. Não consigo. Na minha alma eu quero ficar em casa. Estou revoltado. Mas no meu espírito, eu quero agradar a Deus. Eu quero servir a Deus de todo o coração, porque eu quero permanecer debaixo do favor dEle. Na minha alma eu quero ficar só sentado no banco, irmãos. Mas no meu espírito, eu sou constrangido e eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero servir de todo o coração. Porque o amor de Cristo me constrange. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivia na carne, vivo na fé, pelo Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. E debaixo desse favor, eu vou encontrar restauração, eu vou encontrar cura, eu vou encontrar provisão, eu vou encontrar o melhor de Deus. Leia o graça. Debaixo de qual testamento você quer viver? Ser morno ou frio, quente ou frio? Ser morno não dá. Não dá para casar com dois. Mas se você pensar que você quer ser frio, irmãos, Deus te abençoe. Eu quero casar com Cristo. Eu quero viver a graça. Porque a lei só me condena. Ela já revelou para mim que eu sou transgressor. Tá bom. Eu já entendo isso. Se você pega uma BR e você sabe que o limite é 110, precisa agora alguém todo dia ficar falando para você assim, ó, é 110? Não precisa. Por quê? Porque você já sabe. Você já sabe que é um transgressor. Decida viver Cristo agora. Experimente o favor de Deus. Entre debaixo da posição. Pastor, eu não preciso viver nada. Precisa, irmãos. Viva tudo o que Cristo viveu. E você será bem sucedido. Você vai viver a vida abundante. Viver a vida abundante é viver no Espírito. E é muito mais fácil viver no Espírito do que na alma. Porque quem vive no Espírito sofre menos, dói menos. Quem vive no Espírito tem alegria. Quem vive no Espírito tem paz. Quem vive no Espírito não tem justiça própria. Quem vive no Espírito está debaixo da justiça de Deus. E a Bíblia diz assim que o justo viverá pela fé. Quer entrar debaixo dessa posição? Se coloca de pé em nome de Jesus. O favor de Deus é o que abre as portas. O favor de Deus é que faz o impossível acontecer. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. 490 vezes. Senhor, isso é impossível. O favor de Deus faz o impossível acontecer. Pastor, essa crise financeira está tudo fechado as portas. O favor de Deus abre as portas. Pastor, o médico disse que minha enfermidade é para a morte. Ele deve estar na lei, irmãos. Porque Jesus, todo enfermo que chegava nele era curado. Você pode ser curado, porque o favor de Deus é cura. O favor de Deus é transformação. O favor de Deus é libertação. Pastor, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas eu não sei como é que eu faço. Deixa Cristo fazer em você. Não vive mais para você.
Deixa que Cristo faz a obra dele através da tua vida. Todos nós, como espelho, refletimos a glória de Deus. E se você vai refletir a glória de Deus, você vai ser transformado de glória em glória. É que infelizmente a igreja colocou fardos em nós, peso nos nossos ombros, e nós invertemos tudo. Deixa Ele fazer a obra dele na tua vida. O que você precisa nessa noite de Deus? Fala para Deus aí o que você precisa agora. Será, pastor? Foi Ele que prometeu vida abundante. Foi Jesus quem prometeu essa vida abundante, irmãos. Ele vai fazer o impossível na tua vida. Viva Cristo. Ame, perdoe. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 com Ele. Se alguém chegar lá na tua casa sem camisa, dá a camisa para ele. Isso é a favor de Deus. Deixa eu orar por você. Feche teus olhos. Vamos adorar primeiro? Vamos adorando e vamos orando, né? Esse louvor ao favor de Deus. Eu não sei cantar não. Quer cantar, pastor? Vem cá cantar. Depois a gente ora. Vai cantando, nós vamos orando junto. Glória a Deus, aleluias. Espírito Santo de Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Aleluia, Senhor, te adoramos. Obrigado porque a tua presença está aqui. Na multidão eu clamo o teu nome, e o teu favor eu vou alcançar. Creia, creia. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou
faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso. Maravilhoso, maravilhoso, santo, poderoso Deus. Vocês agora, maravilhoso. Maravilhoso, santo e poderoso. Entre debaixo desse favor nessa noite. Filho de Entre debaixo dessa posição. Davi. Talvez até hoje você tenha tentado fazer com a Sei força que do teu braço. estás neste Talvez até hoje a lugar. tua alma está gritando. Sua alma A multidão tem tentado fazer por justiça própria. amo teu nome, Nessa noite o Senhor te convida teu favor. a entrar debaixo de uma vida guiada pelo Espírito, a sair debaixo da lei e entrar debaixo dessa graça. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, Sei que estás no mas eu sei que você precisa de um favor. lugar. Nós precisamos desse favor de Deus. A multidão E o Senhor te convida nessa noite. clamo teu Se desfaz de todo o teu ego, de toda a tua força própria, do seu andar por vista, e comece a andar por fé. Se entregue por completo na presença dele. Ele é fiel para te abençoar, para fazer o impossível na tua vida. Eu não sei aquilo que tem sido impossível para você, mas nessa noite você pode sair daqui diferente, experimentando a vida abundante que o Senhor tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa noite aqui, papai, entendemos a tua palavra. Nos coloca debaixo dessa posição, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar debaixo dos princípios do teu Filho. Tira de nós, ó Deus, toda a força do nosso braço, todo o senso de justiça própria. Queremos viver, Senhor, pelo teu favor, debaixo da tua graça. Nos dê a tua vida abundante, Senhor. Abençoa os teus filhos nessa noite. Abra o céu sobre esse lugar. Derrama da tua cura, da tua unção, do teu poder, da restauração, da transformação. Abra as portas necessárias, Senhor, nessa noite. Abençoa os teus filhos, Senhor, que saiam daqui cheios da tua vida, que saiam daqui entendendo, ó Deus, que nós somos alcançados para não vivermos mais para nós. Nos ensina a viver pelo Senhor, nos ensina a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Nos ensina, Senhor, que em nós não há bem algum. Nos ensina, Senhor, que não há força em nós para vencermos. Nós te exaltamos essa noite, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu favor imerecido nas nossas vidas, Senhor. Que os teus filhos saiam daqui para viver o melhor do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor, vamos lá. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim.
Amém, querido? Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Amém? Olha para o teu irmão e vê se ele está com a mesma cara que chupou limão de quando entrou no culto.